Hoje pela manhã nós vamos estar falando sobre a igreja que Deus sonha. Que igreja é essa que Deus sonha? Que igreja é essa? Que igreja é essa? A minha fé é que hoje pela manhã você receba uma palavra como o Luiz Manuel, nosso querido pastor Júnior, né? Assim, o pastor João ficou incomodado porque você achou um livro que ele não conhecia, 1 Josué. Entendeu? Ele falou, bispo, esse livro? Eu falei, não, é que ele é Júnior e a emoção. Entendeu? Mas foi emoção. Amém. Então, a igreja que Deus sonha. Que igreja é essa? A igreja que Deus sonha. O que essa igreja faz? Qual é o propósito? Né? Vamos explorar isso. Né? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente confunde felicidade com alegria. Felicidade não é alegria. Né? Alegria são momentos, são instantes. Você até pode comprar alegria. Pode. Assistir um show. Né? Quem foi no show do Fernandinho, no carnaval? Pô, maravilhoso, aquele show. Né? Uma das maiores alegrias da minha vida, quando eu era criança, eu descobri uma coisa chamada... Olha só que alegria, leite condensado. Gente, eu era garoto, eu era menino, sempre fui fortinho assim, para não dizer redondinho, né? E eu subia, meu irmão, qualquer canto para encontrar... A secretária lá em casa tinha que esconder o leite condensado, porque eu tinha que achar o leite condensado. Foi uma primeira grande alegria da minha vida, o leite condensado. Você pode comprar alegria, agora a felicidade... não se compra, não tem jeito. Nossa, não se compra. Felicidade é uma construção. Felicidade é a sua existência. Felicidade é você acordar pela manhã, ler o seu Novo Testamento, ter um tempo de comunhão com Deus. Felicidade é você ouvir Deus falar contigo. Felicidade é estar nesse momento aqui agora, recebendo de Deus, para tornar a sua vida mais leve, mais suave, uma vida com direção. A maioria das pessoas não tem direção, sabe o que eu vou fazer hoje? Não sei. Então, felicidade é uma existência, felicidade é uma construção, felicidade é um processo. Você constrói um processo. Os processos constroem a sua felicidade. O homem hoje está cada vez mais em busca de uma felicidade rápida, flash, né? Tem que ser. E quando não tem, é uma frustração tremenda. Nós estamos vivendo com uma geração que está completamente enganada. Essa geração está enganada. Por que ela está enganada? Porque ela acredita num clique. Né? Tudo para ela é um clique, para ela é um momento. A rede social, tal coisa, eu vou olhar aqueles momentos ali de alegria, de felicidade e não sei o quê. Outro dia uma criança falou assim, se inscreve no meu grupo. Olha a felicidade dela. Né? A criança já está aprendendo que felicidade é ter inscritos no grupo dele. E assim por diante. Não, eu acho que... Eu me inscrevi no grupo dele até porque eu sou fã dele, mas eu não vou tornar ele feliz porque eu estou no grupo dele. Isso é uma decisão. Felicidade é uma construção. Elias, a minha vida mudou depois que eu entendi Elias. Minha vida mudou depois que eu entendi Elias. A história de Elias começa em 1 Reis 17, e é uma história interessante, porque assim, Elias o Tisbita, ou seja, ele nasceu na cidade de Tisbe. Na Bíblia, os comentaristas falam que tem 2 lugares que podia ser de Tisbe. Eu acho que não é dentro de Israel, era um pouco fora de Israel. Era no deserto. Ele vivia no deserto. Seus pais eram nômades, era uma tribo nômade. Né? Eram sacerdotes, eram homens de Deus, mas eram nômades. Eles viviam perambulando pelo deserto. E um dia, em 1 Reis 18, ele enfrenta os profetas de Baal. E ele, pelo seu trabalho, ele permite, né, que 450 profetas de Baal sejam mortos. Olha só. Elias.
Só que no 1 Reis 19, vem uma mulher, fala assim, uma mulher, que não é uma mulher plena. Não é uma mulher plena. A Jezabel manda um recado. Quando a Jezabel, que mandava no marido dela, que era o Acabe, que era um idiota, o rei atual, era um idiota. E ela fala assim, quê? Elias fez isso? Manda um recado para ele. Em 24 horas ele vai morrer. 24 horas ele vai morrer. Elias ficou sabendo, recebeu o recado. Elias teve medo. Teve medo. E fugiu. É interessante, são coisas interessantes, porque você pode ser forte espiritualmente, mas você pode ser fraco emocionalmente. Você pode ter revelações de Deus fantásticas, mas você pode ter momentos difíceis, dificílimos. Você pode chegar na depressão. Depende da situação. Ele estava em cima do monte, brigando com 450 profetas, os 450 profetas brigando, falando, profetizando, e aquela coisa toda. Ele falou assim, quem derramar fogo aqui sobre o altar, esse Deus é verdadeiro. Esse Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, vamos ver quem é Deus aqui? Desafiou. Naquela época não chovia, ele mandou derramar água em cima da oferta. Olha só, ele deu uma oferta de água. Jogou fora aquela água, deu uma oferta, jogou água. E ficou tranquilo. Enquanto os outros estavam berrando, se cortando e gritando, ele estava tranquilo. Quando chegou na virada do dia, ele chama Deus e faz uma oração. O fogo desce. O fogo desce. Imagina que fé que esse homem tinha. Imagina se o isqueiro de Deus falha. Falhou. Imagina, não falhou, meu irmão. Um homem de fé. Mas no dia, 24 horas depois, ele estava fugindo de uma mulher. Então, isso para mim foi muito interessante, porque eu sempre me achava que a vida espiritual resolveria tudo. Que uma vida espiritual me blindaria de qualquer problema. Enquanto que hoje que eu sei que são processos. O que são? Processos. Você de casa, você da poltrona, é o quê? O que são? Processos para quê? Para o crescimento. Agora, eu vou ser curado para quê? Deus vai me curar por quê? Para quê? Elias era o todo-poderoso, subiu no monte, né? Subiu no monte, mas o problema todo é que ele se sentiu derrotado. O homem que subiu no monte, enfrentou 450 profetas, agora ele está derrotado no vale, mal pra caramba, querendo morrer. Dizendo, Deus, eu quero morrer, eu não posso ser melhor que meus pais. Meus pais não fizeram isso, eu fiz, eu não quero ser, por favor, me mata. Aí Deus não escutou, cara. O anjo chega para Elias e fala assim, Elias, eu preciso de você. Está aqui pão quente, está aqui água. Eu preciso que você coma muito, coma isso e beba essa água, porque eu tenho para você uma longa jornada. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor? Um grande aplauso, pode dar. Pode ser forte. Pode ser forte. Pode ser forte. Amém? Aí você vai perguntar, por que o aplauso? Eu vou explicar. Porque teve uma mulher que decretou, você vai viver só 24 horas. Existem decretos na nossa vida. Existem situações da nossa vida. Você, de repente, vive numa família, você vive num ambiente que decreta a sua morte. Palavras decretam, pandemias decretam. Notícias difíceis decretam. Diagnósticos decretam a sua morte. Mas dê uma palavra. O anjo falou assim, te alimenta, porque você tem uma jornada grande demais. A palavra de Deus vem quebrar toda a palavra de maldição sobre a tua vida. A palavra de Deus vem quebrar toda a palavra de maldição sobre a tua vida. Você vai viver muito mais do que 24 horas. Você vai ser próspero, você vai conquistar, você vai, onde você pisar seus pés, eu já te dei. Deus já está... Mas para isso você precisa ter ouvidos para a palavra.
Mas para isso você precisa ter ouvidos para a palavra. A palavra de Deus tem que estar dentro no seu DNA, nas suas células. Para quê? Para quê? Ele falou assim, peraí, eu não vou escutar Jezabel. Tem uma palavra de Deus para a minha vida muito maior. Eu não vou escutar Jezabel na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo tem Jezabel na vida, tá? Não é só Elias, não. Uma palavra negativa. Um ambiente familiar negativo. Sentimentos de autodestruição. Sentimentos de eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Isso é Jezabel que decretou sobre a tua vida. Mas existe uma palavra maior que fala assim, come pão. Sabe o que é pão quente? Pão quente é a palavra de Deus ungida. Palavra de Deus ungida. Palavra de Deus ungida é pão quente. Você come aquilo, nossa. Quem aqui gosta de pão quente? Desculpa falar, com a manteiguinha. Aleluia. Pão na chapa. Um cafezinho. Oh, Deus, é bom demais. E ele falou, pão quente, água é o Espírito Santo, bebendo aquela água. Ele bebeu, acordou, dormiu, dorme, meu rapaz, dorme que tu vai ter que andar. E ele depois andou 40 dias. Ele era o campeão do deserto, para ele não era novidade, andou 40 dias até encontrar com o monte do Senhor. Aí começa, né? Ele se esconde na caverna. Aí Deus fala assim para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. O cara era convertido. O cara era homem de Deus, subiu no monte. Ouviu Deus, moveu a Deus, conhecia Deus. Mas foi parar na caverna. Tem muita gente que está na caverna porque não perguntou, não pediu ajuda, não se dispôs a entrar nos processos de crescimento. Estou satisfeito. O que me bloqueia muitas vezes é a incapacidade que as pessoas têm de perguntar, de pedir ajuda. Prefere ficar na caverna. O que é que você está fazendo aqui, Elias, que você não está cumprindo o seu propósito? Deus não te chamou para ficar na caverna. Deus não te chamou para ficar no pé de zimbro com medo. Deus te chamou para cumprir o seu propósito. E tudo começa, aí vem o vento, vem o terremoto. Isso aqui dá tudo pregação, gente. Vento, terremoto, fogo, dá tudo pregação. Depois Deus não estava ali, Deus estava num sussurro. Tudo isso aí é temas maravilhosos de pregação. Mas ele falou assim, sabe que foi a palavra de Deus para Elias? Volta. Volta e vai fazer o que você tinha que fazer. Volta para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Volta. Volta. Você nasceu para cumprir propósito. Você não nasceu para ficar na caverna, reclamando, murmurando. Só eu fui contra Baal. Que foi só você o quê, rapaz? Fica quietinho. 7.000 não dobraram o joelho. Aí ele dizendo para Deus, só eu fiquei. A gente sempre tem uma queixinha, né? A gente sempre tem uma razãozinha, murmura. Não sei o quê. Rapaz. Volta para cumprir seu propósito. Quem aqui está disposto a cumprir seu propósito? Você fala assim, a igreja me desafia a sair da caverna para cumprir o meu propósito. Felipe Hasegawa, come here. Esse rapaz está me chamando para morar em Miami. Olha só que confusão. Pega aí um. Isso, pega um microfone. Tá legal. Ok. Ele está me um microfone para você. Felipe, você me perdoa, querido, que eu me empolguei, tá? Não, tranquilo, tio. Bispo, tá? né? Pode chamar de tio, não tem problema não. Felipe, conta um pouquinho da sua vida pra gente. Bom dia, igreja. Para mim sempre muito emocionante voltar a essa nossa terra do Rio. Eu tenho uma história muito impregnada nessa comunidade
E eu cresci fora do Rio de Janeiro, as nossas famílias se conheceram e a gente entrou no contexto comunidade, Sara Nossa Terra, lá em 1993, 94, lá atrás, bem lá atrás. Vocês ainda... Aqui é proibido falar de idade. De idade, não, números essas coisas aqui, esses números aqui é proibido, por lei. Faz um tempinho. Mas, nesse contexto de comunidade, a minha família foi se entrosando com a sua família, com a família Rodovalho, com outros líderes, e nós fomos, ao longo dos anos, aumentando a nossa frequência, o nosso relacionamento, a nossa ligação. E vocês vieram para o Rio de Janeiro, plantaram a igreja, e o nosso laço foi se estreitando ainda mais. Então, nossa família começou a vir visitar o Rio, eu comecei a vir passar férias, ficava na casa de vocês, ficava com outras pessoas e imediatamente me inseri nesse ambiente de comunidade. Então, estar perto dos Almeidas foi para mim imediatamente encontrar uma mega família que a gente vai se entrosando, que a gente vai trocando experiências e crescendo. Então, o senhor quer que eu continue avançando? Fala o antes, o durante e o depois. Sim, senhor. Então, antes, eu cresci numa família evangélica, pais maravilhosos, mas um contexto familiar muito complicado, muito difícil, né? Falo isso hoje sem problemas, mas o que eu tive de dificuldade emocional é inexplicável. No começo da minha adolescência, com 13, 14 anos, eu tinha uma mente ansiosa, confusa ao máximo, disfuncional, sempre querendo romper, sempre querendo crescer. E então, durante os meus 14, 15, 16, eu vinha muito para o Rio de Janeiro, eu ficava épocas aqui. Logo, oi Miriam, tudo bom? Pessoas que eu amo estão aqui pela congregação. E eu tive a oportunidade de, dentro da comunidade, né, na Sara Nossa Terra, em outras cidades e aqui, eu fui encontrando uma família que foi me acolhendo em partes e vertentes da minha vida, que foram trazendo a mim uma perspectiva diferente do que eu estava vivendo. Então, logo mais, com 17 anos, a partir do Rio, eu me mudei para o Rio de Janeiro, e a partir daqui eu fui enviado para os Estados Unidos para fazer o seminário Christ for the Nations. É bom dizer que o tempo que o Felipe ficou aqui na igreja era Terra Encantada. E foi um tempo de muita confusão emocional dele. Era uma pessoa completamente... Eu nunca... Se você perguntasse para mim, pelo raio-x, como é que estava a situação, eu dizia, olha, eu não sei o que vai ser da vida dele. Tal a confusão emocional, tal a quantidade de questionamentos e uma insegurança ao extremo, muito inseguro, muito inseguro. E daí ficou lá em casa um tempo, depois sua mãe mudou para o Rio de Janeiro. Foi. E depois aí eu fui para os Estados Unidos. A Raquel já tinha ido para os Estados Unidos. Já, ela estava no seminário. No seminário lá. E aí nós achamos por bem que o Felipe fosse para lá. Sim. E dentro desse contexto aqui da comunidade, eu fiz muitas amizades, né, na rede de jovens. A Ruth, o Rafa. O Rafa, na verdade, ele veio pós a minha saída. Foi. Mas eu, no contexto da liderança da Ruth e da rede de jovens, eu fui me entrosando, fui fazendo relacionamentos que eu tenho muitos até hoje. E eu fui vendo uma outra perspectiva, né? Essa é a beleza da comunidade, da família de Deus, que ela traz para nós muitas... as lacunas que estão desfalcadas, que você não tem o recurso para conseguir superar o seu obstáculo, a família de Deus certamente tem isso para oferecer. E eu fui encontrando aqui, fui encontrando lá na Terra Encantada, fui aprofundando os relacionamentos, fui vencendo os medos, fui enfrentando os problemas, e daqui também, desse contexto de comunidade, fui estimulado a sonhar e a realizar. 2003, 2004, lá na Terra Encantada, a Bispa Ana estava pregando uma série de mensagens, sonhar e realizar, que eu sei que ela ciclicamente vai reapresentando. E aquilo, com 15 anos, 16 anos,
eu estava... Todos os cultos de quarta-feira, na época, né, era a mensagem que ela entregava. Então, foram 12 parcelas de uma série toda. E ela pregou senso de propósito e de missão pessoal. Aquilo transformou minha vida. Eu fui para casa assim, agora eu não vivo mais de qualquer jeito, agora eu escolho os meus relacionamentos, agora eu escolho como passar o meu tempo, porque tem um propósito, porque tem uma missão pessoal. E aí os recursos como o livro de sonhos, dos sonhos, apareceu, e eu comecei a montar o meu caderno dos sonhos, eu comecei a vislumbrar o que vai ser o meu futuro. Para lá eu não vou voltar, para lá eu não sei ir. E vocês e essa família maravilhosa me acolheram, e eu fui enviado para o Christ for the Nations, com raízes a partir daqui, mas liberado para voar, liberado para alcançar o que os meus pais não alcançaram. E a Raquel, né, dando muita assistência prática e dando as dicas. E lá, o meu propósito foi de maneira clara, revelada, né? O Ministério Tempo Integral, as nações, trabalho diplomático. Então, mas veio desse moldar da comunidade. Se você perguntasse para mim uma característica do Felipe, eu ia dizer, Felipe pergunta. O tempo todo o Felipe pergunta. Uhum. E são perguntas fáceis. Uhum. Ele arranca da gente. Então, assim, a história, nós poderíamos ter hoje uma história muito triste. Mas uma coisa que o Felipe fez, ele descobriu o propósito na vida dele. Ele tem propósito. Ele descobriu. Quando Deus falou assim para Elias, Elias, volta! Acaba, resolveu aqui. Sai da caverna. Ele podia passar a vida inteira na caverna. Podia passar a vida inteira contando a história do passado. Não, mas sai daqui, vai embora, vai cumprir o seu propósito. E o Felipe, ele tem uma coisa de perguntar, de saber, quer saber. Ele tem uma ponte que liga para as pessoas de uma forma intensa, muito intensa. Felipe, ele trabalhou junto a um ministério chamado Kingdom Global, que vocês devem saber, assim, ele pregou no Brasil inteiro, traduzindo o casal, aquela, qual é o nome dela? Larry e Debbie Titles. Exato, tem pessoal que conhece. E viemos aqui na Sara. Sim. Quantos países você conhece, o Japão? Hoje eu tive o privilégio de ir a 42 nações. E muitas delas a trabalho do Ministério, né, para montar projetos, para ativar pessoas, para conectar. Tem uma causa aqui, tem recursos aqui, vamos construir essa ponte. Né? E da Terra Encantada para 42 nações. Sim. Prepara teu passaporte, querido. Com certeza. Querida, prepara teu passaporte. Olha só que coisa que nós temos. Nasceu aqui entre a gente. Sim. É fruto do ministério de vocês, das células, do discipulado, Sim. dessa coisa de igreja, esse relacionamento, esse amor, esse dar e receber que nós temos aqui. Isso é muito importante. Sim. Fala um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho. Será que dá para mostrar o trabalho do Felipe hoje? Nós temos um VT de 1 minuto. Eu vou comentando ao redor do vídeo, ao longo do vídeo, porque ele está em inglês. Se você quiser que eu traduza, eu traduzo. Então vai lá, Tiago. The land. The covenant. And the future. How can we reach the whole nation? The whole nation media. Shalanu. משלנו. למה משקרים לנו כל כך הרבה? 2000 שנה משקרים. הוא לא גדל בחצרות רבנים מקובלים, אלא סעדים הפשוטים והדחויים. הוא לא היה חלק מהאליטה הבורגנית. יש הרבה התלכלכות מאחורי הגב של אנשים אחרים. כל החבילה הזאת פשוט... לדון על דבר אדוני, על הכתובים, לדבר קצת על אלוהים, מי הוא אלוהים. There is real Jewish believers in the land. When I met them, I felt that we are one family.
על הדרך בדרכי ישוע, שאגב, אל תספרו לנוצרים, הוא היה יהודי. 24 hours a day, 7 days a week, Shalanu TV will reach millions of homes worldwide, sharing the good news of Yeshua through the internet. Shalanu. Nosso alvo, e nós começamos isso em 2020, e os judeus ortodoxos fizeram uma perseguição imensa. Se você até colocar isso no Google, você vai ver muitas manchetes, né, de que televisão evangélica aparece em Israel. Né? Quem que deixou isso? Nós tínhamos todas as permissões, nós tínhamos todos os alvarás, e de repente foi exposta aquela situação. E aí desligou do ar, entramos com uma plataforma Netflix, e hoje temos aí por volta de 60 salvações mensais em Israel. Amém, amém. Né? Mas tudo começando a partir daqui. A partir daqui que eu tenho propósito. Um dos meus grandes sonhos que a série Sonhar e Realizar plantou no meu coração foi de me casar. Né, de ter família. Apesar... casou, filho? Então, Casou? eu casei, a minha esposa está aqui. Levanta aí, Chuchu, por favor. Dá oi para a igreja. Essa é a Monique, a minha melhor metade. E eu morria de medo de casar. Eu queria, mas eu tinha medo. Eu queria, mas eu tinha medo. E assistindo os relacionamentos e o casamento de vocês e as suas filhas e querendo esse desejo, esse contexto familiar. Recentemente, há 2 meses atrás, nós tivemos o privilégio do senhor e da sua esposa, da Bispa Ana, virem nos casar em Ribeirão Preto, e também o pastor da Monique, o reverendo João, e o meu chefe, o que estava no vídeo aqui, veio também de Israel, e foi uma convergência ali de muitas alegrias, né? Mas de um processo, e que tantas vezes eu não entendia, mas você falou, agora vamos lá, te vira, negão, vai. E estamos aqui hoje, né, com toda a minha gratidão a essa casa, com toda a minha honra e respeito à comunidade Sara Nossa Terra, do Rio de Janeiro, para que você também saiba, se você se encontra numa situação, e até quem está assistindo online, claro, que não tem assim um senso de pertencer, que a família de Deus é o melhor lugar que você pode estar. Sim, nós honramos a nossa família de origem, nós buscamos os relacionamentos, mas comunidade, ela é imprescindível para que uma pessoa possa viver o seu propósito, o plano de vida de Deus para ela aqui na Terra. Nós temos aqui 2 gerações, vamos dizer que somos 2 gerações, os mais pais, os mais adultos e os mais jovens. Qual é a... Não, essa pergunta fica depois. O que você faz hoje nessa empresa de televisão? Qual é o seu trabalho? Eu sou diretor de comunicação e marketing para o departamento Israel, né? É uma televisão chamada GAT TV, a 3ª maior rede de televisão cristã do mundo, e uma das colunas deles é Israel. Eu sou diretor de comunicação e marketing para propagar esse trabalho que nós fazemos pelo mundo todo e para que a igreja Vocês se levantam interesse. Recursos. Vocês e também levantam quanto? Mensalmente, para produzir toda essa grade, nós contamos com $32 mil, e para mais as permissões, então é cerca de $50 mil mensais para que isso rode. Né? E nós temos 60% da grade já é autoral nossa. Nós não estamos legendando muita coisa. São judeus messiânicos que contam para outros judeus quem é Jesus, quem é Yeshua. Para o ambiente de Israel. Para o ambiente de Israel, em hebraico. E você mora em Miami? Eu moro em Miami, Flórida. Eu fiquei 14 anos em Dallas. Depois do seminário, eu fiquei mais 11 anos, né? 3 anos, 11 anos, 14 anos. E me mudei para Miami em 2018, né? Numa transição. E agora desde 2019 eu comecei a trabalhar com Israel e encontrei ainda um propósito ainda mais amplo, né? E então é de Miami que a gente eu opero, né? Nós moramos desse ano, a gente vai morar parte do ano no Brasil, parte do ano em Israel, em Miami, e viagens esporádicas a Israel. Legal. Sim.
E nós temos aqui duas gerações. Um se Sim. chama adultos e jovens. Sim. Qual o recado que você tem para essas duas gerações aqui? Bom, ao longo do tempo e do meu amadurecimento, eu consegui dar linguajar para o que acontece aqui na comunidade, né? Deus é um Deus de gerações, é um Deus de grupos de idade que vão reproduzindo e nasce uma nova geração e que nasce outra geração. E Deus podia ter escolhido fazer a humanidade de qualquer forma que Ele escolhesse. Ele podia usar outro método, podia ser uma coisa inédita, nada, outra, mas não, Ele quer gerações interligadas. Ele quer relacionamento, porque através desses relacionamentos, os planos de Deus são cumpridos. Deus não é um Deus instantâneo, o povo judeu não é um povo instantâneo. Eles trabalham geracionalmente. Então, quando aqui numa comunidade como essa, nós temos pessoas de uma idade mais avançada que foram à nossa frente, que já realizaram, que já sabem o caminho. A minha geração, o que nós devemos fazer é invocar esse conhecimento. Porque a nossa geração mileniais e geração Z, e tem mais um novo termo agora, que eu não sei falar, mas existe uma atitude sistêmica, corporativa, que a gente fala, não, ele não cresceu com tecnologia, ele não sabe o que é iPhone, né? Por que eu vou pedir a opinião dele? Então, e isso é errado. Isso é errado porque eu quero que o que o Bispo Francisco fez como pioneiro, como líder, eu quero aprender das lições que esse homem, que esse casal pagou, e eu quero construir em cima disso. Eu não quero ter que desmanchar ou deixar inútil o que ele fez e fazer tudo de novo. Por quê? Porque eu só chego num certo ponto. Eu quero que o seu teto seja o meu chão. Amém. Então, eu sugiro que todo mundo aqui, que você seja proativo em olhar para gerações acima, abaixo, laterais, e você iniciar esse relacionamento e quem for buscado, ser recíproco e passar tempo de qualidade. Isso vai acontecendo a partir de um DNA, né? Um DNA que vem de vocês, que vem da liderança e que as comunidades vão aplicando. Família de Deus, precisamos uns dos outros. Eu sou uma pessoa que tem um temperamento que eu gosto muito de tempo a sós, sabe? Eu preciso de muito isolamento e tal, e não sei o quê, mas eu me casei com uma mulher que ama relacionamentos. Ela tem a unção de desligar a luz de igreja. Ela fica até o fim. E eu estou já lá no restaurante pedindo mesa, né? Então, por que eu disse isso? Porque, naturalmente, eu não tenho essa inclinação, né, de ficar e conversar com todo mundo, entrosar e perguntar da vida. Não, eu não tenho. Eu faço isso por causa do propósito que eu aprendi lá em 2003. Amém. Amém. E qual o recado que você tem para essa geração mais adulta, olhando para a geração mais jovem? Para a geração mais sábia, né, mais experiente, eu peço a vocês que estão à nossa frente, né, dizendo em nome meu e da minha esposa, das pessoas de 30, 20 anos, que todas as vezes que nós batermos na sua porta, procurarmos você, ou o senhor ou a senhora, que haja reciprocidade, que haja disponibilidade, disposição e que haja também humildade. Eu já perguntei para esse homem perguntas que ele me pediu para assinar um termo de privacidade. Confidencialidade. Confidencialidade, exatamente. Mas levou um espírito humilde, um espírito falando, eu devia ter feito tal coisa assim, e não fiz assim. Você pode fazer assim. E isso vai compartilhando de uma geração para outra. Eu diria que honra mútua é sempre muito especial. Claro que nós devemos honrar os mais velhos, mas quando os mais novos são vistos também como relevantes, como inovadores, como pessoas que podem, que têm permissão da geração anterior, todos nós juntos podemos voar muito alto. Então, né, assim, a minha dica e o meu desejo para essa comunidade é que haja um entrosamento intergeracional constante acontecendo, onde há uma honra mútua, onde haja
uma permissão mútua. Você está dizendo o seguinte, que cada um aqui é uma pessoa. Sim. Cada um aqui é um indivíduo. Sim. Cada um aqui tem uma missão pessoal. Sim. Mas, sem dúvida, essa missão pessoal passa em derramar para a próxima geração alguma coisa. Com certeza, porque Deus é um Deus de relacionamentos e não tem como o nosso propósito ser cumprido sem relacionamentos. Impossível. Se você acredita que sozinho você vai cumprir tudo que Deus tem para você, você está dolorosamente enganado. Então, parte da missão pessoal de cada indivíduo é derramar sobre pessoas a quem Deus te confiou influência. Né? A Bispa Ana sempre fala isso. Deus não me chamou para todos, mas para alguns. E desses alguns eu cuidarei. E desses alguns eu estarei disponível. Então, essa é a minha sugestão. E geração nova, galera aí, quantos aqui tem de 35 para baixo? Levanta a sua mão. Quantos aqui tem de 40 para baixo? Levanta a sua mão. Nós, quando chamarmos o pessoal mais velho, fica a dica, chama para jantar e pague a conta. Tá? Porque é nossa atitude de honra sempre achar que porque ele está na minha frente e ele tem um salário mais alto que eu, ele tem que pagar. De jeito nenhum. É assim que a gente honra, de maneira pragmática também relacional. O Luiz Manuel gostou dessa dica aí. Você tem Salmo 71, 18 para compartilhar com a gente? Tenho sim. Nós estamos falando de cumprir propósito. Sim. Nós poderíamos contar uma história muito linda, maravilhosa, onde o Felipe conseguiu vencer seus inimigos interiores pela herança familiar que ele teve. Desculpe a expressão, eu sei que isso aqui pode incomodar, terrível herança familiar que ele teve. Pais maravilhosos, mas num clima de guerra. Sim. Né? Nós podíamos ter um cara aqui curadinho, maravilhoso, bacana, que saberia, quem sabe, o Salmo 23 de cor, o Salmo 91 de cor, falar para nós sobre alguma outra coisa, mas isso não seria o suficiente. O que nós queremos mostrar para você é que ele foi para a caverna, ficou na caverna, foi curado, passou pelo processo de cura, que todos nós estamos passando. Né? Que nunca termina. Que nunca termina. E está agora, num outro momento, cumprindo o seu propósito, o seu chamado. E se você perguntar para o Felipe, ele tem inúmeros sonhos realizados. Sim. Né? Tudo isso que você viu ali é fruto ele faz parte dessa estrutura que faz funcionar uma rede de televisão dentro de Israel. Isso é um sonho. Isso é né? Tudo que ele aprendeu está sendo usado para o reino de Deus. Sim. Tudo que você sabe tem propósito no reino de Deus. Salmo 71, versículo 18, diz assim: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. E, Bispo, eu queria só terminar com um pensamento importantíssimo, com a sua permissão. Pode? Claro. Então tá. Em Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que não sabia do que ele havia feito por Israel. Está falando aqui de Josué, né? Um grande homem de Deus que alcançou muito, falamos dele mais cedo. Derrotaram os amalequitas, atravessaram o rio Jordão, viram as muralhas de Jericó caírem. Eles estavam muito ocupados vencendo o inimigo, mas não derramando sobre a próxima geração. Então ficou uma lacuna imensa até que se restaurasse todo esse senso de conhecimento. De repente, os pais estavam muito preocupados em pagar as suas contas. Os pais estavam muito preocupados em alugar um apartamento, comprar um apartamento, fazer prosperar o seu negócio, levar os filhos para Disney, fazer não sei o quê, comprar isso, comprar aquilo, trocar isso, trocar aquilo, e se esqueceram de derramar sobre a próxima geração, ensiná-los. E existe também o senso de reciprocidade. Eu sou responsável por mim. Deus é o meu Deus, meu Pai, Ele me ama, mas eu preciso ativar o meu próprio propósito.
E interligado às outras gerações, eu recebo sabedoria, eu recebo ânimo, mas aí vai embora, vai cumprir o teu propósito. E sempre com espírito de honra, de gratidão, é assim que eu desejo que a Sara Nossa Terra continue avançando, a igreja que Deus sonha. Uma igreja de comunidade, de gerações interligadas. Amém. E de uma família vibrante, para que todos vivam o seu propósito. Amém. Deus abençoe vocês. Ô, Felipe, senta aí. Salmo 78, 5, ele que trouxe esse texto aqui. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo 78, de 5 a 8. Nós estamos movimentando aqui na igreja um ministério chamado Meu Filho, Meu Discípulo. Minha filha, minha discípula. Meu filho e meu discípulo. Por quê? Porque nós estamos vendo uma geração muito grande de jovens, crianças, que estão na igreja desde que eram bebês, mas não estão apaixonadas por Deus. Né? Tem uma família, vivem numa redoma, que é a família na igreja, mas não tem uma experiência, porque os seus pais delegam para a gente essa responsabilidade. Mas essa responsabilidade de discipular você discipula seu filho. Nós ajudamos, nós incentivamos, mas você discipula seu filho. E nós vamos dar todas as ferramentas para vocês. Quero que, inclusive, desafiar vocês a nos ajudarem a isso. Queria chamar a equipe de música, por favor. Nos ajudarem a isso. A formar um ministério forte para discipular. Nós queremos nossos filhos mais ungidos do que nós. Nós queremos nossos filhos mais dependentes de Deus do que nós. Nós queremos aquilo que eu falei, sucesso sem Deus não é sucesso. Sucesso sem Deus é fracasso. Não adianta você ter um filho que tem tudo. Mas se não tiver Deus, não tem nada. Você não tem nada. Então eu queria, nesse momento que a gente vai tocar uma música, eu queria orar com vocês, queria que o Felipe me ajudasse nisso aqui. Queria chamar aqui os pastores da igreja aqui, rapidinho. Felipe, o que você acha da igreja online? Eu creio que a igreja online é um recurso incrível que Deus nos permitiu vivermos hoje, mas ele tem o seu papel que é muito limitado, né? Nós temos tantas passagens na Bíblia que falam que através do impor de mãos, o dom foi transferido, foi impartido, foi entregue. Então, estar aqui presencialmente nessa comunidade, ou na sua comunidade, em qual cidade você estiver, ela é muito, muito importante. E ela nunca pode ser substituída pela igreja online plenamente. Não fala isso olhando para mim, não. Fala isso olhando para a câmera ali. Ou você da poltrona. Pessoal de casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Outro dia um cara chegou para mim e falou assim, você não foi na igreja, tem um tempo... Sabe o que foi? Sábado eu fiz supermercado. Fiz supermercado mesmo. Minha esposa botou para fazer supermercado. Cheguei cansado. Aí domingo eu não fui na igreja. Porque fez supermercado. Entendi. O que essas pessoas estão perdendo? Estão perdendo a bênção da comunhão, a graça dos relacionamentos. As nossas vidas são amplamente abençoadas e enriquecidas quando nós estamos dentro do ambiente físico, junto com a família de Deus, e nutrimos e buscamos e perseguimos esses relacionamentos, porque nada substitui tempo pessoal com cada irmão e cada irmã. Amém. Então, venha, saia da sua casa, faça... as nossas prioridades são reveladas por duas coisas principais. O nosso dinheiro, como nós usamos ele, e o nosso tempo. Então, quando nós passamos o tempo com a família de Deus, isso revela, a família de Deus é uma prioridade na minha vida. E o meu propósito, ele é manifestado através dessa família.
Amém, amém, amém. Vamos ficar de pé. Eu queria... Marcos e Patrícia, vem aqui ajudar a gente orando aqui, por favor. Eu queria que nós cantássemos uma música, que eu não sei qual. Pai de Multidões. E nós vamos estar orando. E se você quer receber uma unção para você discipular seus filhos, nós queremos orar com você. Tá? Se você quer dizer, eu quero receber uma unção para ser discipulador dos meus filhos. Eu quero que a minha casa seja uma casa inundada pelo poder de Deus. Eu quero que a minha casa seja pegando fogo. Nós queremos orar com você. E nós queremos orar com você que está em casa também. Amém? Vamos começar a cantar essa música, então? Os pastores... Eu queria dizer hoje que hoje é um grande dia, grande dia. Nós estamos indo para o Outback. Agora, existe agora outro restaurante chamado Outbeco. Não é Outbeco, não, Outback, tá? Porque hoje é o aniversário do pastor João e da pastora Tite. Os dois fazem aniversário no mesmo dia. João me falou que ele escolheu uma esposa para fazer uma festa só por ano. Não são duas. Ele quis economizar, então é todo dia uma festa, todo ano uma festa só. Então parabéns Tite, parabéns João, por esse momento importante na vida de vocês. E obrigado a Deus, agradeço a Deus pela vida de vocês, o carinho de vocês, a aliança, a honra que vocês têm nos dado. Amém? Vamos orar então. Felipe, pode orar. Amém. Amém, igreja. Vamos ficar de pé, se você está sentado, com uma postura de reverência ao Senhor. Vamos começar agora a pensar nas pessoas que nós temos ao nosso redor, na nossa vida, que nós precisamos alcançar, tanto para cima, para baixo, para os lados. E eu peço que o Espírito Santo de Deus agora traga à sua memória os seus relacionamentos familiares. Amém. Os seus relacionamentos de trabalho, os seus relacionamentos com seus filhos. Pais, discipulem os seus filhos. Amem os seus filhos, não terceirize a ninguém a responsabilidade de impartir a unção de Deus, os princípios, o caráter. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora que a presença do Espírito Santo, a graça de Deus seja derramada nessa comunidade com um renovo, com um poder de relacionamento intergeracional que vai revelar os teus propósitos aqui na terra, e as nossas gerações irão falar dos teus bons feitos. As pessoas que nós conhecermos receberão uma porção da tua fidelidade simplesmente pelo poder do relacionamento. E nós declaramos agora: relacionamentos rompidos sejam reconciliados. Nós declaramos que o poder do perdão vai ser liberado a partir daqui, nesta família de Deus. E que as próximas gerações contem de quem tu és, porque nós estamos em comunidade. Que propósitos sejam ativados, que missões pessoais sejam despertadas a partir deste culto. E nós declaramos que nunca o espírito de isolamento irá vencer o poder da comunhão da família de Deus. Obrigado, Senhor, porque a partir desta casa eu fui enviado. A partir dessa família, o Senhor me enviou para as nações. Amém. E o Senhor abriu os meus horizontes, e hoje eu posso cumprir um propósito muito maior do que eu imaginei. E que seja assim na vida dos meus irmãos, aonde o Senhor os enviar. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Amém, e amém. Se você quer receber uma oração, vem aqui na frente, rapidinho, vem aqui. Fala: eu quero receber a unção para discipular meus filhos. E tocarei em muitas gerações. Vem aqui, vem aqui. E eu serei pai de multidões. E tocarei em muitas gerações. E eu serei pai de multidões. E tocarei em muitas gerações.
você partir com seus filhos, com a sua próxima geração, ou repartir com alguém. Você nasceu para cumprir o seu propósito, e o seu propósito é derramar o conteúdo que você tem de Deus na outra geração, na próxima geração, na sua célula, no seu discipulado, na sua leitura bíblica. Você está lendo o livro de Lucas agora, você está se apaixonando pela palavra, e à medida que você lê, você é lido por ela. À medida que você lê, você é ungido por ela. À medida que você lê, você tem conteúdo para participar, compartilhar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso orar com você? Posso orar com você? Posso orar com você? E a minha oração é que você receba essa unção. E essa unção não fique para você, porque o Senhor me ungiu para alguma coisa. Pessoal, pastores, faz um grupo aqui, vamos orar. Quero ministrar sobre a vida de vocês também. Faz um grupo aqui. Receba. Você, a Bíblia diz que eu fui ungido para libertar. Eu fui ungido para curar. Eu fui ungido para ministrar. Eu não fui ungido para guardar essa unção para mim. Eu fui ungido para ser enviado. Eu fui ungido para ser bênção, em nome de Jesus. Pastor D'Angelo, ora com o pessoal aqui. Luiz Manuel, vem para cá. Eu quero meus pastores aqui reunidos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está escondido debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho, ora por você, pela sua vida. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo para você cumprir o seu propósito, assim como Deus disse para Elias: Elias, vai e cumpre o seu propósito, cumpre o seu chamado. Eu abençoo a todos os pastores dessa igreja, eu abençoo a cada ministério dessa igreja, eu abençoo em nome de Jesus, para que nós possamos estar cumprindo completamente o nosso propósito, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. E eu serei